Olá, boa noite. Aguardando aí o pessoal entrar aqui na live. Boa noite, Lúcia. Seja bem-vinda. Estamos aguardando aí, Lúcia, o pessoal começar a entrar aqui na nossa live para falar um pouquinho sobre o ano do boi. Beth, boa noite, seja bem-vinda. A gente está aguardando agora, Beth, o pessoal entrar aí, né? E a gente vai começar a fazer o aquecimento aí da nossa live. Então, a gente vai falar hoje sobre o ano do boi, né? E a questão financeira. E vamos abordar aí em curto tempo aí. Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão do ano do boi. Eliana, seja bem-vinda, boa noite. Edu, boa noite, seja bem-vindo. Então, pessoal, vamos lá, vamos dar o início aí, enquanto o pessoal ainda continua entrando, né? Então, boa noite a todos. Nós vamos falar sobre o ano do boi. Então, o que é o ano do boi? Os orientais, eles observam muito qual energia que vai reger o regente do ano. Então, um grande abraço, Robson, Claudete. O ano do boi, ele vai falar muito sobre o quê? Como que os orientais olham? Eles vão olhar, cada ano ele vai ter uma influência de uma energia. Então, esse ano, a partir do dia 11 de fevereiro de 2021, às 16 horas e 5 minutos, se deu início à energia regente do boi de metal Yin. Então, o que é isso? Cada ano, fala-se que tem uma energia que vai influenciar o ano. Então, qual que é essa energia? É um signo, é um elemento e se é Yin ou Yang. O signo, ele é representado por 12 energias. Então, essas energias são nomeadas com o nome de, a gente brinca, dos animaizinhos. E a gente tem 5 elementos, que seria o quê? A madeira, fogo, terra, metal e água. E se é Yin ou Yang. Então, nós, a princípio, temos 60 possibilidades de combinações entre signos e elementos. Então, um exemplo, temos 5 tipos de boi. O boi de fogo, o boi de terra, o boi de metal, o boi de água e o boi de madeira. Esse ano a energia de quem? Do boi de metal. Então, o que é a energia do boi? Se a gente imaginar o animal boi, a gente vê que o animal boi, ele é o quê? É um animal forte, é um animal persistente, é um animal que quando vai para um local, ele tem foco. Se a gente pegar na agricultura, antigamente, o boi, ele era responsável, por exemplo, para puxar uma carroça, moinhos, ficar rodando num ritmo persistente, o animal boi. Então, se a gente observar as características do animal boi, a gente observa o quê? Que é um ano que vai ser um ano de muita persistência, muito foco, muita determinação. Então, você olhar assim e ter seus objetivos definidos, ir em direção, não desviar seu foco, tá? Então, esse seu foco, o que é esse seu foco? Por exemplo, eu quero estudar acupuntura, por exemplo. Então, vou estudar acupuntura. Vamos estudar isso, vamos estudar aquilo. Eu posso até observar, mas meu foco é estudar acupuntura. Então, esse ano é um ano de muito foco e determinação. Então, por isso que temos que ter essa determinação, esse foco para tudo que a gente for fazer. Então, a energia do boi vai exigir de todos nós esse foco, essa determinação. Então, você olhar para alguma coisa e ir em direção do que você almeja, do que você deseja. Essa é a energia do boi. E quem
se ficar saindo do foco ou não tiver um foco, vai ficar o ano patinando. Vai ver que o ano está demorando, a vida não acontece, vai ficar se lamentando. Então o ano do boi fala assim, olha, tem um foco, tem uma determinação, tem uma persistência, seja resiliente, que você vai chegar aos seus objetivos. Isso é o ano do boi falando. Então o boi não gosta daquelas coisas de mimimi, de sair do foco. Não, ele é um animal assim que é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer. Então, isso é associado ao quê? Ao elemento metal. E quando a gente fala do elemento metal, nós estamos falando sobre a questão financeira. Tá? Então, o ano do rato foi a questão financeira, por exemplo, do ano da Covid. Então, o dinheiro se movimentou. A gente muitas vezes gastou mais do que a gente planejava. O ano do boi é o contrário, é financeiro, porém é aquele ano de você poupar o dinheiro, reservar seu dinheiro, evitar os gastos desnecessários, estudar mais sobre finanças. Então pegar o mindset, né, a nossa programação aí mental e programar, estudar mais e direcionar a questão financeira, valorizar o seu financeiro. Então são anos de metal, por exemplo, metal Yang, que foi ano passado, esse ano é o metal Yin. Então quando a gente falar Yin, é interiorizar, guardar, materializar algo. Então por isso que é necessário, se faz necessário a gente pegar nossas recompensas, nosso dinheiro e fazer render, poupar nossa questão financeira. Tudo bem? Então isso fala do ano do boi de metal. E o que isso tem a ver, por exemplo, com o cromossomos, né? Tem gente que participou e pode estar perguntando. Todo ano ele vai ter relação a um elemento. E esse elemento, ou um dos elementos, ele é muito estudado, ele é exemplificado no treinamento que a gente dá chamado cromossomos. Tudo bem? Então, para a gente falar mais sobre esse ano de 2021, então, o que é propício? O que favorece ao ano? Porque na visão oriental não existe um ano bom ou um ano ruim. Existe um ano favorável para determinadas ações e desfavorável para determinadas ações. Só que aqui a gente está falando de um aspecto mais generalista, porque a gente tem que observar o ano, mês, dia e hora. Aqui a gente só está falando de um aspecto mais generalista, ou geral. Se alguém tiver interesse em saber mais sobre os outros detalhes, entre em contato comigo, com a Mentecina, para falar sobre o tema aí dos 4 pilares, ou da interpretação do seu ano de nascimento, que ele direciona muito as nossas vicissitudes, nossas facilidades e o que a gente tem de dificuldade. E a partir daí a gente consegue tirar o maior proveito ou usufruir mais do ano que está aí. Então o ano do boi, ele vem para dizer para a gente assim, olha, você tem uma capacidade produtiva, então vamos pegar isso que você vem pensando, isso que você trabalha, aprimore, coloque isso para prática, que você tendo a persistência, o seu foco, o seu retorno virá. Tá? Então é isso que o ano do boi de metal vem dizendo pra gente. E o metal, se a gente se lembrar também, ele fala muito vamos dizer assim, da faca, de cortar. A faca ela pode ser usada para cortar o quê? Nossos alimentos, cortar o mal pela raiz, mas também pode prejudicar. Então, como que você quer utilizar esse metal? Pegar essa faca, você quer usar para produzir para você, cortar o mal pela raiz? Então cada um vai achar uma maneira de utilizar esse metal. E o metal, quando a gente pensa assim, mas o metal é frio, ele é gelado, né? Então ele diz muito, o dinheiro é uma coisa fria, gelada. Não, pelo contrário, o dinheiro é uma materialização, mas até chegar a essa materialização a gente precisa moldar, fazer a forma, utilizar algo para formatar, para materializar. Então isso que é o ano do metal. Então a gente pegar nossos projetos, nossos sonhos e transformá-los o quê? Em material, transformá-los em
algo palpável. Então é um ano muito propício para isso. Tá? Mas não se esqueçam, não vamos nos esquecer do nosso foco, da nossa determinação. É isso que o ano do boi diz pra gente. Então ele fala assim, ó, produza, tenha foco, que você vai atingir seus objetivos. Tá? E que mais a gente pode falar do ano, né? Em relação, vamos dizer, ao metal, né? Eu falei muito do boi, vou falar um pouco do elemento metal. O que a gente pode falar mais sobre o elemento metal? Dentro desses 5 elementos, que é o fogo, terra, metal, água e madeira, a gente apenas falou do metal. O metal está ligado a uma coisa chamada saúde financeira, nossas finanças. Então fala-se muito, estude as finanças, faça suas finanças se fortalecerem. Por quê? Para os anos conseguintes ou os anos seguintes vai ser muito importante a gente ter essa educação financeira. Então olhe para o seu financeiro, observe, faça cursos, aprenda sobre a questão das suas finanças, aplicação financeira, tá? Então aprenda, procura aprender sobre isso. Vamos aprender sobre a questão financeira. É muito importante para esse ano aqui de metal. O que mais o metal representa? O metal ele representa também a energia. Então a energia que nutre a gente. Se a gente transformar ou correlacionar o elemento metal à saúde, ele vai falar muito do quê? Assim como o ano de 2020, ele vai falar novamente. Ele vai falar da questão do quê? Da sua respiração, das suas vias respiratórias. Respirar a energia mais pura, o oxigênio. E eliminar aquilo que os metabólitos, o que já não é legal para o nosso corpo. Então essa coisa de assimilar e eliminar. Então é um ano que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, vou assimilar, mas o que eu estou assimilando? Se eu assimilo algo, vamos dizer, negativo, como que meu corpo vai ficar? Então isso vai mexer muito com a imunidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assimila, tanto por via alimentar, alimentos, o que a gente respira, claro, aprender exercícios respiratórios, mas também o mais importante, o que a gente assimila das vias, vamos dizer assim, de comunicações, da mídia. Então isso também vai fortalecer ou enfraquecer. Porque o elemento metal tem a ver com o Qi, que a gente chama de Qi na medicina oriental, que é a energia. Então como que essa energia está? Ela pode ser influenciada por fora ou por dentro. Por fora são os ambientes que convivemos. Por dentro são nossas emoções. E essas duas podem se juntar e pode desequilibrar nosso corpo, a princípio energeticamente e posteriormente fisicamente, uma doença, tá? Então por isso da gente tomar esse cuidado no ano do metal também. O que mais que a gente tem que tomar cuidado se a gente olhar no ponto de vista do elemento metal? O elemento metal ou o ano de metal, quando a gente pensa num metal, ele é mais frio, mais gelado. Então, por mais que a gente está nesse calor, a tendência é assim, a gente ter problemas com frio. Então, o que seria esse frio? Ambiental, ventos. Então, a gente sempre procurar nos anos de metal, principalmente metal Yin, que é mais frio, mais reservado, mais guardado, a gente está procurando fazer o quê? Aquecer nosso corpo. Então chás são bem-vindos, tá? Chás para aquecer nosso corpo. Mas nossa, no calor existe uma técnica na acupuntura que a gente chama Sanfu, que é aplicar nos dias mais quentes. Ele tem uma metodologia, nos dias mais quentes, aplicar ervas quentes em pontos para você preservar esse calor no corpo. E no inverno, que a gente precisa desse calor, a gente tem reservado, a gente consegue usar essa reserva de energia. Então por isso você fala, poxa, mas eu não sei aplicar essa técnica. Então a gente pode utilizar outros meios, tá? Para a gente encontrar essa harmonia dentro da gente, tá? Então problemas de respiratórios, né, continuam mais destacados, de imunidade, problemas de pele, tá?
E nas questões emocionais, a gente tem que tomar muito cuidado com as mágoas, a tristeza. Ela enfraquece muito o nosso sistema imunológico, nosso sistema respiratório, nosso pulmão. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Isso falando ainda do elemento metal. Você fala assim, poxa, então tem essa correlação, você falou de dinheiro, você falou de doenças. Então costumo perguntar assim durante os atendimentos, poxa, então quer dizer que se eu ficar com o dinheiro meu, encurtar, ficar com pouco dinheiro, eu posso ficar doente? Sim, dependendo da forma que você leva isso. Se você levar o dinheiro, como fala, o dinheiro não leva desaforo. Se você tiver um problema financeiro, isso começar a te abalar realmente, tô com pouco dinheiro, preciso ganhar mais dinheiro, e entrar nesse desespero, né? Em vez de a gente tomar um direcionamento, uma ação, isso começa a desgastar nossa energia do quê? Do pulmão. E o pulmão promove uma energia muito especial também para o nosso corpo, que é a energia mais pura, a energia do céu. Então, a questão financeira tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Pergunte-se, ou lembre-se de algum momento que você teve uma dificuldade financeira, como que você ficou? Eu tenho que buscar as coisas, tenho que fazer? Maravilha. Mas será que por um lado você não ficou um pouco mais magoado, um pouco mais triste, um pouco mais nervoso? Tem teorias que falam assim, quando você está nervosinho, você está com falta de dinheiro, né? Até brincam com isso. Então, se a gente começar a observar a questão financeira, não digo para a gente ser materialista, não. O ano do metal vem para ensinar a gente a fazer o quê? Materializar nossas metas, nossos objetivos. Tá? Então, o metal vem dizendo isso. E também o elemento metal, se a gente começar a falar mais, aprofundar mais no tema 5 elementos, dos 5 movimentos, a gente pode falar até dos signos, tá? Que a gente aborda também no treinamento do cromossomos. E o que isso tem a ver? Cada elemento ele está correlacionado a um elemento. Por exemplo, o elemento metal ele está muito correlacionado a que signos, por exemplo? Aos signos de Áries e Touro. Então esses dois signos são representados na visão oriental pelo elemento metal. Tá, mas o que tem a ver signo com elemento? Esse signo correlacionado com o elemento, ele começa a direcionar uma pessoa do elemento metal, por exemplo. Pessoas... Perdão, pessoal, foi uma ligação que entrou aqui, desculpa. Então, por exemplo, quando a gente fala do elemento metal, o elemento metal vai falar sobre o quê? A quem é do elemento metal? Vai falar assim, quem é do elemento metal? Se ele sente uma falta de prosperidade ou materialização, ele começa a ficar o quê? Com problemas no próprio elemento dele, que é a força dele. Então ele pode ter problemas de pele, ressecamento, ele pode ter qualquer problema relacionado à pele, porque ele não está conseguindo transformar. Então se ele não está conseguindo, ele começa a aparecer na pele, né? Ou problemas respiratórios. Então o elemento metal, a base dele é o quê? A questão de concretizar. Não significa que ele é materialista, não, ele transforma no material. Ele vem para ensinar os outros elementos a transformar no material. Isso é o elemento metal. E o elemento metal, se você for ver entre os 5 biotipos, vamos falar assim, o elemento metal é aquele que, entre os terapeutas, é o que tem a maior facilidade em trabalhar com energia. Então, trabalhar com acupuntura, por exemplo. Não só acupuntura, qualquer terapêutica que envolva a energia, toque, reiki, doin, massagem, ele consegue ter um resultado, vamos dizer, mais eficaz por causa do elemento dele. Ele consegue conduzir energia, transmitir, transformar. Então o elemento metal tem essa vantagem. E o que mais? Tem vantagens e desvantagens? Todos os elementos têm, vamos dizer assim, as facilidades e as dificuldades. O elemento metal tem essa facilidade de transmutar, mudar a energia, tocar as pessoas, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa dificuldade, por exemplo, em lidar com a família. Ele tem outra dificuldade que é o quê? Com os amigos,
né? Muitas vezes o elemento metal ele é mais direto, ele é mais objetivo. Então isso para certas pessoas pode ferir, né? A faca que fere. Entre outras combinações que a gente pode estar falando do elemento metal, tá? Então eu falei várias coisas aí. Espero que essas informações deem para vocês um parâmetro de como é amplo essa teoria, esse estudo, tá? Que durante, né, essa teoria a gente aplica no treinamento do Cromossomos, mas não só na parte teórica, mas também na parte prática, tá? Então não é só falar, financeiro é bom isso, tá? E aí, como que a gente aplica isso no dia a dia, como a gente aplica, como a gente aprende? Então é pegar essa potencialidade que cada um de nós temos, colocar isso na prática, tá? Então não é falar, do seu difícil você vai chegar no fácil. Então o objetivo do Cromossomos, aquilo que você tem de facilidade, você trabalhar o que você tem de dificuldade, porque o difícil é difícil até o momento que você começa a praticar tanto que ele começa a se tornar fácil. Então esse é um dos objetivos que a gente vai desenvolvendo durante o treinamento do Cromossomos, tá? Então eu agradeço aí, né, a Lúcia, a Dai, então sejam bem-vindas, né? Marzizela, seja bem-vindo, a Carla, Wesley, Cláudia, Kátia, Mara, Giovanni, Dona Shigeko, Simone, Lise, seu Luiz, Wesley, Alemader, Ivonir, Thaís, Xanda. Nos Estados Unidos. Agradeço aí a todos aí por estarem aí comigo aí, assistindo essa live. E tenho aqui o maior prazer de estar aqui explicando para vocês, tá? Você vê, né? Então tem várias pessoas. Se eu não falei alguém, me desculpe, eu fui passando aqui vendo, tá? A Dalva, seja bem-vinda. Então, pessoal, a gente tem muito para a gente aprender, porque quando a gente fala de ano chinês, quando a gente fala de elemento, parece ser uma coisa abstrata. A princípio, sim, mas o oriental ele foi através da sua experiência, observação, experimentação, ele foi trazendo, criando, como diria, alimentando essa teoria, fortalecendo essa teoria que é aplicada há milênios. Então você pega na questão dos orientais, ela é muito aplicada. Até na questão assim, é um ano propício para o quê? Para casar, para mudar de trabalho, para fazer isso. Então eles vão seguindo muito a energia. Porque eles falam assim, se o rio está descendo em direção ao sul, vamos até o sul. Vamos embarcar na onda, no fluxo do rio. Não vamos contra. Então esse é o princípio. Ale, seja bem-vinda. Rosângela, que estão aí. Então é isso que é o objetivo. Tá, você rema conforme a maré, conforme o fluxo do rio. Legal. Mas quais são minhas características? Então, o elemento é uma forma de você observar essa sua potencialidade, que muitas vezes a gente pratica de uma forma que a gente não percebe, outras vezes parcialmente, e o objetivo é trazer à tona, trazer esse potencial e falar assim, você tem isso, você pode usufruir disso. Esse é o seguir o curso do rio, como a Lise está falando. Então é não remar contra a maré, contra o fluxo, não, remar no fluxo. Boa noite, Adriana, seja bem-vinda. E como a água do rio, se a gente pensar no elemento água, né? A água vai no fluxo. Se tiver uma pedra, ela desvia e continua, tá? E o elemento água é 2022, aí é associado ao signo de Tigre. Então, se a gente pegar e ter foco, determinação esse ano do metal e chegar nos seus objetivos, você vai ver no ano da água que é o seguinte. Então, se a gente consegue chegar nos nossos objetivos e tem foco, pode aparecer a maior adversidade que a gente vai desviar e vai continuar. Não vai ter uma pedra no sapato que a gente não vai tirar. Não,
que vai deixar lá incomodando. Não, a gente vai desviar e vai continuar. Vai pegar, vai tirar essa pedra, né? Então é isso que vem, cada ano ele vai dizendo, vai trazendo um ensinamento, vai trazendo algo para melhorar nossa performance. Por isso que a gente fala muito no Cromossomos de alta performance. E o que é essa alta performance? É você pegar o seu potencial que você tem, o que você tem de melhor, né? E fazer o quê? E pôr isso em prática. E essa ferramenta que a gente integrou, uniu e trouxe aí no Cromossomos. Para quem fez aí, tem por exemplo, a Lise, né? Que é uma também das idealizadoras, né? Junto com o Marcelo. E depois, posteriormente, nós conversamos e começamos aí a integrar mais o Cromossomos. A Lúcia, né? Que fez o curso, né? Ela fez até um relato, quem puder ver, a gente tem uma live dela com o Marcelo, ela falando da experiência, do que ela sentiu durante o curso, como foi pós-curso, vocês podem acompanhar, tá lá a live dela com o Marcelo. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Grande Marcelo, um grande parceiro, amigo, um irmão para mim aí, e graças a ele e a Lise aí, a gente elaborou, integrou, o Cromossomos foi idealizado pelo Marcelo, pela Lise, e aí a gente, em conversas, integramos essa questão da visão da medicina oriental em conjunto com Cromossomos. Por isso que a gente pode falar uma coisa assim que é uma ferramenta integrada e com resultados aí que a gente está vendo assim maravilhosos. Então, o que esse treinamento traz? Traz esses benefícios, tá? E vocês podem acompanhar as outras lives, que são maravilhosas, falando também do curso, tá? Maria José, seja bem-vinda. E o que mais a gente pode falar desse ano de metal? Vamos lá para as dicas, né? Do ano do metal. Então, vai mais uma vez. O ano do metal, a gente tem que tomar cuidados. Quais são os cuidados? O ano de metal, a questão financeira da gente vai ser direcionada para 2 caminhos: família e saúde, tá? É isso que o dinheiro vai ser para outras áreas também, mas família e saúde. Vai ser um dinheiro que a gente vai ter que assim, olhar um pouquinho mais e investir. Tá? Então, mas para saúde. Bom, isso todos nós estamos vendo agora, né? Então eu vou ter mais cuidados com a saúde, vou fazer mais exames, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar do meu sono, vou fazer acupuntura, vou fazer massagem, vou fazer o que mais? Ver meu tipo sanguíneo e ver que tipos de alimentos são melhores para mim. O que mais? Vou estudar uma coisa legal, estudar mais, ter um estudo de autoconhecimento. Então vamos fazer uma constelação familiar, vou estudar como que é a minha família, o que minha família trouxe para mim. Isso é muito interessante a gente ver esse ano, tá? Estudar, porque é nutrir a gente, estudos são bem-vindos. E o que mais? A gente, assim como é um ano in metal, é aprender a poupar dinheiro, tá? Então aprendo mais sobre investimentos. O que mais? Do ano do metal, a gente vai olhar mais o quê? Os outros cuidados. Cuidados. Esses são os, vamos dizer, os alertas. Agora os mais que alertas, a coisa assim que você tem que estar ligado mesmo. É aquela questão. Evitar o consumismo. Quem for consumista esse ano e não se cuidar, vai patinar esse ano. Então, olhe para o seu dinheiro, poupe seu dinheiro, que é essencial. Outra coisa, vamos evitar assim, mas então você falou de saúde, eu tenho que passear, viajar. É um ano também que não se fala muito em viagens longas, passeios. Se fala mais assim, e também a situação atual não permite que a gente faça muito isso, mas vai falar muito da questão assim de poupe-se,
pega esse dinheiro e invista, tá? Não em viagens, festas com os amigos. Esse ano não é um ano propício para. Tá? Então, não que você não possa fazer, é bom evitar, tá bom? Mas é um alerta que você tem que estar tomando muito cuidado, tá bom? O que mais que a gente pode falar? Tem muitas coisas para falar aí do elemento metal. O que mais que a gente pode falar desse elemento metal? Uma coisa que a gente tem que observar muito nos anos de metal é assim, o elemento metal, como ele fala muito de energia, então é uma coisa muito sutil que muitas vezes a gente não percebe que está acontecendo. Se a gente não estiver atento, por exemplo, à questão financeira, tá entrando dinheiro, eu vou usar, e aí? E se eu precisar para algo, não tenho? E se eu precisar, por exemplo, para um curso legal que apareceu que eu preciso, não tenho. Se aparecer para eu, de repente, me aprimorar, um autoconhecimento, poxa, não posso fazer. Então, é por isso que se fala muito nisso. É muito sutil, então às vezes a gente não percebe. Ainda mais que é um ano que ele vai interiorizando, ele vai um pouquinho mais devagar. Quando a gente vê, o estrago está feito. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Pessoal, mandem as perguntas, porque... Nossa, eu falei mais de meia hora já, hein? Parece que eu falei uns 5 minutinhos, né? Isso sabe o que é? Aí vai a dica. Eu sou elemento fogo. Fogo fala até pelo cotovelo, né? Então, tá aí, um exemplo. E quando a gente sabe disso, né? A gente dá risada e vambora. Então, qual que é a missão da pessoa de metal? Ensinar o que é dinheiro, valorizar o dinheiro. As pessoas de metal, ó, atravessa a piscina com um sorrisal. E o pessoal de fogo? Faz assim com a mão, ó. Dinheiro da mão é vendaval, né? Então começa aí o fogo. O fogo vem para o mundo para ensinar o que para as pessoas? A comunicação. Ana Cleide, boa noite, seja bem-vinda. Ana Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Então, tem algumas coisas que a gente brinca aí, mas é verdade. Assim como o metal, os extremos, né? O metal guarda, segura, o fogo faz daqui, ó. Queima, é rapidinho. Ana, boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente tem muito isso daí, a gente brinca um pouquinho com os elementos, né? Enquanto vocês não mandam perguntas, pessoal, eu vou falar mais um pouquinho, né? Que senão daqui um pouco a Liz e o Marcelo vão falar assim: ô, gente, você não vai parar não, né? Então, só pra gente dar uma visão sobre os outros elementos, para vocês não falarem que eu só falei do elemento metal, eu vou passar brevemente pelos outros elementos e vocês vão fazendo a pergunta e mais um pouquinho eu vou estar encerrando aqui a live. Tudo bem? Ricardo, seja bem-vindo. Cristina, seja bem-vinda. Então vamos lá. Então o elemento metal eu vou falar do elemento água, que é Libra e Escorpião, né? A Libra e Escorpião são elemento água, são elementos que gostam de bater perna, tá? Então tem rodinha no pé, não gosta de parar quieta. Eu tenho uma filha de Libra, ela está pulando, andando, não para quieta. Você quer dar um castigo legal para a pessoa de água, fala, fique sentada. Aí o bicho pega, porque tem o quê? Tem a questão da rodinha nos pés. E lembrando que eu vou falar mais dos signos na próxima quarta-feira. A Liz está lembrando, na próxima quarta-feira nós vamos falar sobre os signos. Nessa quarta-feira, aliás, né? Isso mesmo. Terça, quarta, isso. 24, né, Liz? Isso só me confirma, acho que é 24. 24. A gente vai falar mais sobre os signos. Aí só falar as partes pra gente ir memorizando. Aí depois da água a gente vem pra madeira. Peixes e aquário. Peixes e aquário, qual que é a característica dessa dupla aí? Ver pelo em ovo, enxerga tudo. Agora você imagina só você ter uma mulher de madeira. A mulher já enxerga longe, imagina de madeira, ela enxerga assim, sabe aquele fiozinho de cabelo minúsculo, ela enxerga. Então as pessoas de madeira enxergam muito, elas enxergam muito, tá? Vamos lá pro fogo. Fogo são 4 elementos, são 4 signos: Capricórnio, Sagitário, Virgem, Leão. São os faladores, são os que gostam falam até pelo cotovelo.
São as pessoas da comunicação. E o que o fogo traz? Traz essa comunicação. Qual que é a facilidade deles? Falar. E o que tem de engraçado do fogo? Não para de falar. É o fogo. Então traz alegria para as pessoas. Vamos lá. Daí a gente vai pro elemento terra. Terra. Câncer e Gêmeos. Eu tenho uma filha de Gêmeos. Então você vê os Gêmeos, o terra, o câncer. Fala docinho, sabe? Fala meloso. São as pessoas de terra. Quando você vai numa casa, você sabe quando a pessoa é de terra. Sabe qual o lugar que chama mais atenção? O banheiro da pessoa de terra. Tem livrinho, tem revistinha, tem alguma coisinha para você passar o tempo lá. Qual que é o lugar que o terra gosta de pensar lá, sentar lá no trono e ficar pensando. As pessoas de terra. A Thaís está falando aqui que é ela. Então, eu tenho uma filha que é assim. Aí fica pensando, pequenininha, mas fica pensando. Aí fala daquele jeitinho, então, papai. O jeitinho docinho. As pessoas de terra. As pessoas de terra vêm ensinar a gente o quê? A refletir. Tá? Vamos lá pro próximo. A Dalva tá falando, o meu tem livros. Livros também, tá? Sempre terrinha tem alguma coisinha, um enfeitinho especial no banheiro, né? Aí tem terra que fala assim, mas eu não tenho nada. Pode não ter no banheiro das visitas, mas no banheiro dela tem alguma coisinha escondida lá, pode ter certeza, viu? É o lugarzinho que o terra fica lá, pensando. São os pensadores, né? Aí você vai pro elemento metal. De novo, né? Volta pro metal. Aí volta de novo. Áries e Touro. Áries de Touro vem ensinar a gente o quê? A trabalhar com a questão financeira. Tá? E aí se fecha o ciclo dos signos, né? E esse dos signos, vocês vão ver na quarta-feira, é muito legal a gente falar sobre os signos. Mas a gente eu falei de uma forma bem rápida, né? Mas na quarta-feira eu vou falar alguns detalhes, algumas coisas assim, características legais e alguns cuidados, algumas dicas para cada elemento, tá? Para os 12 signos. Mas isso a gente já fala, não é contrariando a leitura do horóscopo tradicional, tá? Porque aí os elementos diferem. Isso é uma outra visão para a gente trabalhar essa questão aí dos elementos, tá bom? Alana, seja bem-vinda. Alana está falando lá do Sul. Pati, um abraço pro pessoal do Sul aí, né? Tá aprendendo, pessoal, aprendendo mais uma língua, um dialeto gauchês, é muito legal. Se vocês puderem, aprendam, viu? Vai ficar gravada a live? Sim! Dalva, todas as lives estão gravadas no IGTV aqui da Mentecina, tá? Fiquem à vontade, vejam, perguntem, tá? Nossa, a gente fala, o tempo passa muito rápido, né, pessoal? Espero que tenha aí explicado um pouco para vocês sobre o ano do boi, falado um pouquinho sobre o elemento. E é bem legal assim que a gente leva brincando, falando bem leve, que o importante é cada um levar assim, como diria, o que você tem de legal, como você pode usufruir, né? E levar de uma forma leve. O Marcelo já morou em Canoas, aí ó, Rio Grande do Sul, é legal. É muito bom a gente ver que o Brasil é grande, como que são culturas diferentes, e é muito legal isso, a gente está aprendendo, mesmo dentro da cultura brasileira, cada estado, cada cidade vai diferindo, é muito, muito legal, tá? Então, Ana Cláudia falando que eu tô pensando se falou muito sendo fogo. Imagina, você fala pouquinho assim, né? Que nem eu, assim, bem pouquinho, né? Tá bom? Não chega nos cotovelos não, mas chega no antebraço, no punho, a gente chega, né? Tranquilo. Assisti a live do tipo sanguíneo. Dalva, obrigado por você ter lembrado. Temos lá o Marcelo falando sobre tipo sanguíneo. O Marcelo é especialista. A gente junta os tipos sanguíneos com os elementos. Show. O que você é legal você comer, o que não é legal você comer. Ainda fora isso, vão dizendo o quê? Vão dizendo assim os tipos sanguíneos, quais são as características daquela pessoa que mais na dela, aquela que vai para cima,
É legal. Se vocês puderem, pessoal, assistam a live do Marcelo falando do tipo sanguíneo. E esse tipo sanguíneo a gente aplica também lá no nosso treinamento do Cromossomos. Vai ser agora, em março, dia 6 e 7 de março, o dia inteirinho. Mas vocês não vão ver a hora passar. Quando vocês verem, já foi, acabou. É muito assim conteúdo. A parte prática, nós vamos ter dinâmicas, vamos falar de constelação familiar, vamos falar de hipnoterapia, vamos falar de medicina chinesa, vamos falar de medicina japonesa, vamos falar dos signos e dos elementos. A Lúcia está falando muito sobre o tipo sanguíneo, que é muito bom saber, fantástico, né? E o sangue, pessoal, só por efeito de curiosidade, o sangue tem a ver com o elemento fogo. Fogo tem a ver com o imperador do nosso corpo, ele que impera, ele que coordena. Então a gente vai estudar o nosso imperador dentro da gente, o que ele diz em relação ao nosso comportamento, em relação à nossa alimentação. Isso é legal, Ivonir, vai lá que é legal. Você vai ver na live um pouco sobre o assunto e no Cromossomo você vai ver um pouco mais sobre o assunto e na parte prática, a alta performance. É você pegar seu motor de Ferrari e andar ele com a corda toda. É isso que a gente vai fazer aí em 2 dias de treinamento. E o treinamento da gente não fica só no blá blá blá, não. A gente tem a prática e depois da prática a gente tem o quê? A mentoria, que é acompanhar o pós-curso. O que você sentiu, tá tendo alguma dificuldade? Então, objetivo, não é pegar o dinheirinho e sumir. Não, a gente vai fazer o quê? Fazer jus ao investimento que cada um vai estar fazendo, tá? Então, isso daí é o que a gente se compromete com todos as pessoas, os participantes do treinamento. Tudo bem? Então, pessoal, eu vou aqui me despedindo de vocês. É sempre maravilhoso, é um grande aprendizado para mim estar aqui fazendo a live. Agradeço, né, a Mentecina, o parceiro, que são o Marcelo e a Lise, que me criaram essa oportunidade, tá? Porque graças a essa oportunidade eu estou aqui, e a todos vocês que acompanham aí a gente, acompanham a Mentecina, me acompanham, tá? Estou aí na rede aí no Instagram como yoshida.terapeuta, tá? Quem quiser, estou lá à disposição. Dúvidas, vocês podem então estar enviando aqui nas mensagens aqui do Instagram, que a gente está à disposição, tudo bem? Então, Ana, Thaís, Ivonir, Lise, Lúcia, Marcelo, Dalva, Ana Cláudia, vamos lá, a todo mundo, vai, para eu não deixar de falar tchau para ninguém e agradecer a todos vocês. Então, na quarta-feira, não percam, estarei aqui nesse horário, nesse canal, falando sobre os signos, e vai ser muito legal. Quero que vocês tragam perguntas, dúvidas, questionamentos, e para a gente fazer essa live aqui, interagir mais, tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo, de coração, a todos vocês por dedicarem esse momento importante da vida de vocês aqui junto com a gente, tá bom? Então, namastê a todos vocês, uma boa noite e um bom descanso. Até mais!